Conselhos dos profetas que atravessam gerações. Bom, quem acredita que existe diferença de conselho para opinião? Conselho é uma coisa, opinião é outra, sim ou não? Sim. Eu pontuei aqui, pelo menos, 3 aspectos que diferenciam o conselho de uma opinião. Primeiro aspecto que diferencia o conselho dado de uma opinião dada é estar no critério da pessoa que fala. Por quê? Porque opinião qualquer pessoa pode dar. Qualquer pessoa dá opinião na sua rede social, dá opinião na sua roupa, dá opinião sobre o que você tem que fazer na sua vida. As pessoas gostam de dar opinião, sim ou não, gente? Dá pitaco, né, no nosso vocabulário. Então, opinião, qualquer um pode dar. Agora, conselho dá quem é especialista ou quem te ama de verdade e se preocupa com você. Opinião, qualquer um pode dar. Conselho, quem é especialista em algo ou quem de fato te ama de verdade. Segunda coisa que diferencia o conselho de opinião, primeiro é a pessoa. Segundo, quem está comigo? Qual é o segundo? O conteúdo. Então, primeiro a pessoa que fala. Segundo, o conteúdo que transmite. Por quê? A opinião, ela é uma fala baseada no ponto de vista pessoal. É uma ideia que a pessoa tem da percepção, das crenças, é o que a pessoa acha, é um palpite que ela dá sobre certas coisas. Isso é uma opinião, baseada na sua perspectiva pessoal. Agora, conselho, ele vai além de uma perspectiva pessoal. Porque o conselho ele é revestido de conhecimento aprofundado, de princípios, de sabedoria de vida, de sabedoria bíblica, de autoridade de quem venceu, de experiências vividas. Isso é conselho. Então o conselho se diferencia na pessoa que dá e no conteúdo que se transmite. Porque não é só um palpite. É algo que realmente que é firmado, fomentado sobre conhecimento, sabedoria, vivência e experiência. O terceiro aspecto que diferencia o conselho de uma opinião está na intenção. Então vamos falar os 3 aspectos. Quais são? O primeiro, o segundo, e a terceira, na intenção. Uma opinião, uma pessoa compartilha sem uma intenção específica de oferecer uma solução. Ela é opinião, penso assim. Às vezes ela quer mais falar, apresentar que ela sabe, só para mostrar-se, do que de fato para ajudar. Isso é uma opinião. A intenção dela não é especificamente oferecer uma ajuda. Agora o conselho não. Ele tem uma intenção de auxiliar. Ele tem uma intenção de orientar, de dar norte, de ajudar pessoas a tomar decisões, a enfrentar desafios. Por exemplo, se você, vamos supor que você tem aí 50 mil reais para fazer um investimento, você está dispondo desse dinheiro, você recebe em nome de Jesus, você vai perguntar para quem? Você vai perguntar para uma pessoa que nunca investiu? Ou você vai perguntar para um especialista? Para quem, gente? Para um investidor, para um empreendedor, para quem? Para um especialista. Por quê? Porque é uma pessoa que vai falar não apenas da sua ideia, mas ele tem um conteúdo. É uma pessoa que é especialista, é uma pessoa que vai te orientar, porque ele está ali para poder te orientar. Então você vai ver a diferença. Se você precisa fazer uma cirurgia de risco, você vai perguntar para quem? Para um adolescente passando na rua ou para um médico? Especialista, no renomado? Um médico. Porque o médico não vai te dar apenas uma opinião, ele vai te dar um conselho. Porque ele é uma pessoa que é especialista naquilo que se faz. Ele é uma pessoa que, via de regra, vai se preocupar em você tomar a melhor decisão para não sofrer sequelas na sua saúde, na sua vida. Então essas são as diferenças. Quem entendeu aqui a diferença diz amém. Qual que é o grande viés, o grande problema? Que tem muita gente que está movendo a sua vida por base de opiniões das pessoas e não por conselhos. E muita gente que está conduzindo a sua vida com Deus, o seu casamento, está conduzindo os seus negócios ou decisões importantes com pessoas que estão dando pitaco na sua vida, com opinião, pessoa que não teme a Deus. Pessoa que fala do que acha, não do que de fato a palavra de Deus respalda. Pessoa que não tem conhecimento. Com quem você tem conversado o que você tem conversado? Com quem você tem compartilhado as crises que você tem vivido? Os desafios que você tem passado? Será que são pessoas que estão dando opinião ou são pessoas que realmente te dão conselhos?
que ultrapassam a sua perspectiva pessoal, porque o conselho muitas vezes vai além daquilo que eu penso, é aquilo que a palavra, por exemplo, de Deus diz. O que é que está guiando? Se nós desejarmos, como o texto nós lemos, uma vida de vitória de fato, seja na terra, seja espiritual, seja os negócios, nós precisamos trilhar, não pelas opiniões, mas pelos os conselhos. Eu já ouvi minha mãe falando muitas vezes essa frase. Quem aqui já ouviu? Esse ditado popular. O que está escrito ali? Quem não ouve conselho, ouve coitado. Faz sentido, sim ou não, gente? Sim. Grande parte dos erros que nós tivemos na vida emocional, financeira, espiritual, ministerial, qualquer área da vida, saúde física, foi por não buscar ou buscar e não aplicar os conselhos. Estudiosos do comportamento humano, desenvolvimento pessoal, afirmam que quando você está coberto de conselhos, a sua margem de erro reduz até 80%. Ou seja, antes de você tomar uma decisão num momento de crise do casamento, antes de você tomar uma decisão em questões de investimento, antes de você tomar uma decisão de questões eclesiásticas, ministeriais, espirituais, que seja na vida, quando você é coberto não de opinião, porque às vezes a pessoa quer mudar de igreja, ela vai perguntar a opinião de qualquer pessoa, você precisa ouvir os conselhos bíblicos, não é o que você acha, não é o que o outro acha, é o que a palavra de Deus diz. Então isso diminui até 80%, segundo estudiosos, a margem de erro na vida. O fato de nós respaldarmos as nossas decisões baseadas nos conselhos. Eu fiquei pensando sobre isso. Quem aqui, vamos pôr aqui o conselho dos nossos pais. Lógico que tem pais que são incoerentes. Estou falando de conselhos de pais respaldados pela palavra de Deus. Quem aqui já ouviu do seu pai dizendo, cuidado com os amigos, cuidado com suas amizades que você anda? Quem já ouviu? Todo mundo que tem pai coerente aqui, já ouviu, e cuidado com esses amigos seus. E certamente, se a humanidade ouvisse esses conselhos, muitas das pessoas não estariam nas drogas. Muitas das pessoas não estariam hoje no roubo, no tráfico, ou longe de Deus. Muito do que eu vivo hoje é pela graça de Deus, pelas amizades que Deus me permitiu conectar na minha adolescência e na minha juventude. Muito do que eu vivo hoje. Isso é bíblico. Quem anda com sábio se tornará, mas quem anda com tolo, acabará mal. Isso é conselho. A gente precisa se alinhar com quem se conectar, com quem está conectado com o propósito de Deus com a nossa vida. Eu preciso conviver com todo mundo e amar até inimigo. Mas me conectar em proximidade tem que ser com quem está conectado com o propósito, ou alinhado com o propósito de Deus na nossa vida. Então muitas pessoas estão hoje aprisionadas, mortas, estão numa vida terrível porque não ouviram o conselho dos pais. Conselhos de tantas vezes os pais disseram já para nós, a adolescência, isso não é hora de namorar, menino, é hora de estudar. Quem aqui já ouviu isso? Quem aqui já ouviu isso? Todo mundo já ouviu. Menino, está cedo, né? Tantos traumas emocionais, tantos casamentos que se tornaram divórcios depois, se tivesse ouvido o conselho dos pais. E aí a gente pode pegar essas autoridades, pessoas que amam a gente, você pode colocar no nível de professorado, estuda antes da prova, gente, não deixa para a última hora. Já ouviu isso, seu professor? Talvez a gente teria resultados muito melhores acadêmicos. Conselho, né, pastor Fábio, que pastor de casais, de família, quantas vezes orienta à luz da palavra ali, aí a pessoa não quer fazer ela quer fazer o que ela pensa, não o que a Bíblia fala. Não, você precisa perdoar, não perdoa. E aí a gente colhe coisas terríveis por não se atentar para os conselhos. Para a gente poder trazer para os conselhos aqui, eu não quero trazer apenas as experiências empíricas de vida. A gente poderia destacar muitas, nesses níveis de pais, de professores, médicos, tantos conselhos que a gente já sabe de médico, do que comer, do que não comer, de fazer atividade física. Nossa saúde estaria melhor se a gente ouvisse, sim ou não? Quem é especialista, quem tem conhecimento aprofundado, quem tem autoridade para dar conselho. Mas a gente não ouve. E quem não ouve conselho? Ouve coitado. Mas não é só um ditado popular, não é só experiência empírica,
mas é de fato o princípio bíblico. Se você ler aí, quiser anotar, Provérbios 15, 22, diz assim, ó: os planos fracassam por falta de conselho. Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quanto há muitos conselheiros. Então, os planos são bem-sucedidos porque dá muitos conselheiros, mas muitos planos dão errado na vida porque nós não damos ouvido aos conselhos que recebemos. Aí o texto que nós lemos, Provérbios 24, olha aí, versos 5 e verso 6, deixa eu colocar aqui. Provérbios 24, versos 5 e verso 6, diz assim, está aqui na tela, vou colocar, vai entrar aí. Isso. O homem sábio, voltar, sou eu que estou mexendo? Sempre, né? Aí. O homem sábio é poderoso e quem tem conhecimento aumenta a sua força. Quem sai à guerra precisa de orientação e com muitos conselheiros obtém vitória. Observa aí que fala de guerra, e a guerra é vencida não simplesmente pela força física ou a composição de armas, mas por estratégia. É ou não é, Mateus? Você que está com... As estratégias por trás da guerra são as mais importantes do que... Você colocar uma arma na minha mão, colocar na arma de quem não tem habilidade, o que vai dar? Tem que ter ali o conhecimento, a estratégia. Então o texto está falando aqui, ó, que o homem poderoso da guerra não é um homem que tem armas, no sentido aqui de possuidor de uma espada, mas é um homem sábio. E a gente vê isso no reinado, por exemplo, de Salomão, que não foi conquistado terras tão amplas, com um derramamento de sangue, com espada, mas foi um dos homens mais sábios da história, com conhecimento, com sabedoria. Você vai ver Jesus, o líder mais ovacionado, conhecido da história da humanidade, de todos os líderes, não tem nenhum que bate Jesus em qualquer círculo. E você vai ver que não há empunhar de espada, não há força nos braços, mas com a sabedoria, ele alcançou e impactou as nações e vem impactando o mundo. Hoje, nós vamos olhar para 12 conselheiros, porque o texto diz ali que com muitos conselheiros se obtém vitória. Então nós vamos pegar aqui 12 conselheiros, que são os profetas menores. Nessa última palavra sobre eles. São 12 os profetas menores. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. 12 homens que viveram fases diferentes. A maioria deles é pré-exílio, ou seja, antes da Assíria e da Babilônia, chegar e destruir a nação e levá-los cativeiro. 3 deles, os 3 últimos, são pós-exílica, depois de 70 anos de sofrer como escravos, e tem que reconstruir uma terra. Você pega esses homens que passaram por fases diferentes, por épocas diferentes, por reinados diferentes, e você vai ver que eles carregam uma unidade na mensagem, porque a mente por trás de tudo que eles escreveram é a mente do Supremo Criador de todas as coisas que regem a história. E nessa mensagem que perpassa as gerações, a gente consegue absorver princípios que vão nos levar a ouvir esses conselheiros para a gente obter vitória. E não como um discurso triunfalista, mas é de fato você viver a vida de Deus. É você viver nessa terra sob as perspectivas daquilo pelo qual Deus nos plantou nessa terra para viver. E sermos de fato pessoas que obtêm essa vitória nos âmbitos que envolvem a nossa vida. Porque esses 12 conselheiros são homens que falam com propriedade. São homens que têm sabedoria, e não só sabedoria humana, mas sobretudo sabedoria divina, revelação divina. Homens que enfrentaram e venceram desafios pessoais. Oséias teve que casar com a prostituta, teve que colocar nome nos filhos dele, que não eram nomes que ele escolheu. Não, meu povo, nomes difíceis de qualquer pessoa colocar no filho. Ele abriu mão da sua história sentimental, ele abriu mão do seu futuro emocional para poder carregar uma mensagem, para poder anunciar algo de Deus para um povo. Casou com uma prostituta para representar o relacionamento de Deus com a humanidade, onde os homens estavam realmente sendo infiéis a Deus. E ele vestiu, ele vivenciou, ele carregou essa mensagem. Então, esses conselhos é conselho de quem tem propriedade para dar.
é de quem carrega revelação e ouve voz de Deus, é quem passou por desertos, quem passou por sofrimento, é quem passou por momentos difíceis da vida e permaneceram fiel a Deus. E são conselhos, por isso que eu disse no início da ministração, que ecoam, que perpassam, que atravessam as gerações. E dentre desses conselhos, eu destaquei 6, que Deus falou fortemente ao meu coração. Eu comecei a escrever e foram me vindo, eu estava chegando em mais de uma dezena de conselhos, eu falei, não vai dar para compartilhar pelo tempo, mas eu vou aqui, desses 12, eu vou condensar em 6 conselhos. Eu não estou te dando aqui, não vou nos dar, não vou compartilhar com vocês ideia da minha cabeça, opinião minha, mas conselhos de quem carregou essa revelação, essa mensagem de Deus através dos séculos. Primeiro conselho. Vamos ler juntos? 1, 2, 3 e... Não há... Só os homens. 1, 2, 3 e... Saudável quando os relacionamentos interpessoais estão doentes. Só as irmãs? Força! Estão doentes. Grave isso. Conselhos para se obter vitória na vida com Deus, na vida na terra, que nos trilha no caminho eterno. Não há espiritualidade, não há vida espiritual que seja saudável, se eu carrego na minha história relacionamento com as pessoas que estão adoentados, relacionamentos doentes, relacionamentos carregados de rancor, de mágoa, feridas, de falta de perdão. Não há espiritualidade saudável. Amós capítulo 5, quem quiser pode ficar à vontade para acompanhar. Verso 21, o próprio Deus diz assim: eu odeio e desprezo as festas religiosas, não suporto as assembleias, as reuniões solenes. Mesmo que vocês tragam, olha aí, Amós 5, pode ser digital no seu celular, só não entrar no WhatsApp, nem entrar em nada aí para não cair um raio aí, para não ser inútil essa vinda aqui, né? Como nós aprendemos domingo passado. Mesmo que vocês me tragam, verso 22 de Amós 5, oferta, holocausto, isso não me agrada, mesmo que me tragam as melhores ofertas de comunhão, não darei a menor atenção a elas. Afaste de mim o som das canções, a música das suas liras. Em vez disso, em vez de festa, em vez de reuniões formais, em vez de holocausto, em vez de ofertas das melhores, religiosamente falando, em vez de música boa, corra a retidão como um rio e a justiça como um ribeiro perene. O que Deus está falando aqui através de Amós é que seja todas essas atuações religiosas feitas, elas não estavam agradando a Deus. O texto diz, o Senhor estava querendo que afastasse dele, porque o povo estava sendo injusto nas suas relações, nos seus relacionamentos interpessoais. Não havia retidão no coração e não havia justiça. Primeiro corra a retidão, primeiro corra a justiça, para antes de vocês prestarem um culto com festa, com celebração e etc. Nos mostrando que a vida espiritual só será verdadeira quando os relacionamentos eles forem retos, quando eles forem saudáveis. E eu falei que na multidão dos muitos conselheiros, essa fala é repetida por Miqueias, capítulo 6, versos 6 e 8, com outras palavras, onde ele diz assim, olha aí, Miqueias 6, 6 a 8. Como que eu poderia comparecer diante do Senhor e curvar-me perante o Deus exaltado? Aí ele pergunta, deveria eu oferecer holocausto de bezerros de 1 ano? Olha o verso 7. Ficaria o Senhor satisfeito com milhares de carneiros, com 10.000 ribeiros de azeite? Devo oferecer o meu filho, para ver se Deus fica satisfeito. O meu filho mais velho, por causa da minha transgressão, do pecado. O fruto do meu corpo, por causa do meu pecado. Até o filho. Olha o verso 8. Ele, Miqueias 6, 8, grave. Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Diga comigo, pratique a justiça, ame a misericórdia
e ande humildemente com seu Deus. Dos 3, quantos deles falam de relacionamento com pessoas? Diretamente. Quantos? Os 2 primeiros. Diz aí, pratique a justiça com as pessoas e ame a misericórdia. Ou seja, liberação de perdão em favor do próximo. Porque o que esse texto está dizendo? Que a vida que agrada a Deus vai muito além das nossas práticas religiosas. Ela perpassa, ela atravessa as 4 paredes de um templo. E dos 3 coisas que Deus falou que é bom, e que Deus exige do povo, está aqui. 2 delas têm a ver com relacionamento com pessoas. E o questionamento aqui do profeta, como voz aí diante da humanidade, é: será que eu devo oferecer milhares de carneiros, milhares, 10 mil negócios de azeite? Será que eu devo sacrificar, quem sabe, o filho? Não. Torne os seus relacionamentos saudáveis. Torne os seus relacionamentos saudáveis. O que o texto está nos mostrando é que não há espiritualidade sadia com relacionamentos doentes. Chega para quem está do seu lado. Não há espiritualidade sadia com relacionamentos doentes. Então, uma espiritualidade sadia, ela é vertical, amar a Deus, mas ela também é horizontal, amar o próximo. Como está a minha vida com Deus? Diante desse conselho, de muitos conselheiros. A pergunta que você precisa fazer para você mesmo, e que eu preciso fazer para mim mesmo, para saber como está a minha vida com Deus, sob o prisma desse conselho, é: como andam os seus relacionamentos com as pessoas? Como está o seu relacionamento com seus pais? Você tem honrado ou desonrado? Como anda o seu relacionamento conjugal? Uma esposa sábia ou rixosa? Você tem sido um marido que honra, cuida e zela pelo coração da sua esposa? Ou você tem sido um marido em que distrata e não trata ela com honra? Onde o próprio capítulo de 1 Pedro nos afirma que as nossas orações são o quê? Interrompidas, quando nós não tratamos a nossa esposa com honra. Veja, o que é uma vida com Deus sem oração? Sendo que a oração é um pilar. Ou seja, minha oração é interrompida por causa da forma como eu trato a minha esposa. Se eu não a trato bem, a minha oração não é ouvida. Porque espiritualidade saudável tem a ver muito com os relacionamentos, a qualidade dos nossos relacionamentos. Talvez você entrou aqui nessa noite, o Espírito de Deus está trazendo à sua mente pessoas que você precisa liberar perdão. Porque isso tem a ver com a sua vida espiritual. Quem está entendendo? Talvez tem pessoas que você precisa ligar, mandar uma mensagem, quem sabe agora. Quem sabe tem pessoas que o Espírito de Deus está trazendo no seu coração, porque muitas coisas não estão fluindo na sua vida espiritual, porque você precisa tapar essa brecha, essa ferida emocional na sua alma. Mas ele fez isso, meu irmão, deixa eu te falar, perdoar é perder. Muitas vezes nós vamos perder o nosso direito, mas para poder de fato receber a graça e a libertação da vida. Porque perdoar é você, eu já disse essa frase uma certa feita, e que faz muito sentido para mim, é que perdoar é você libertar um prisioneiro e descobrir que esse prisioneiro é você. Que nós somos os mais beneficiados em perdoar. E por que eu perdoo? Porque eu recebi perdão de uma dívida impagável. Não tem dinheiro que você pode ganhar nesse mundo. Não tem sacrifício que você pode fazer nessa terra que vai viabilizar o seu livre acesso ao Senhor, se não for pelo perdão do Senhor e a misericórdia dele, que se manifesta a cada dia. A nossa dívida com Deus é impagável. E ele veio e morreu, derramou o seu sangue para que nós recebêssemos o perdão, e a ordenança dele é que nós devemos perdoar as pessoas como ele nos perdoou. Um perdão onde você perde muitas vezes o direito, mas você ganha vida, libertação.
Se tem alguma coisa do coração, você lembra alguém que você, que essa pessoa ofendeu você, ou que você ofendeu essa pessoa, antes de entregar a sua oferta, porque a espiritualidade saudável tem a ver com isso, vai lá primeiro e libera o perdão. Pratique a justiça e ame a misericórdia. Ame fazer isso. São conselhos que eu poderia citar tantos outros aqui, como Zacarias, que diz assim, diz o Senhor dos Exércitos: administre a verdadeira justiça, mostre misericórdia, a compaixão uns para com os outros, não oprima a viúva, o órfão, nem o estrangeiro, nem o necessitado, e nem trama em maldade contra os outros. Você vai ver que os conselhos dos profetas menores é para a gente melhorar os nossos relacionamentos interpessoais, se nós quisermos de fato ter uma espiritualidade sadia e verdadeira diante do nosso Deus. Então, não se trata em ter uma vida espiritual abundante apenas de orar, de ler a Bíblia, de participar de culto. Se trata da forma como eu trato as pessoas no dia a dia, no ambiente de trabalho, na rua, um garçom, uma pessoa que está passando. Se trata dos relacionamentos, conselhos. Onde há muitos conselheiros, há vitória. Esse é o primeiro conselho que nós temos: zelar pela saúde dos nossos relacionamentos. Zelar pela saúde dos nossos relacionamentos. Segundo conselho que nós carregamos, vamos ler juntos aí: sem arrependimento genuíno, vira teatro, gente. Se eu ouço o que Deus fala comigo e que eu preciso mudar e permaneço, vira teatro, vira fax, se torna inútil, como nós ouvimos no domingo passado. Se torna inútil. Tem que haver na caminhada com Deus arrependimento genuíno. Oséias 14, 1, 2 diz assim: ó, volta, ó Israel, para o Senhor, volta para o seu Deus, os seus pecados lhe causaram a queda. Volta, Israel, é por causa dos pecados que você caiu. Prepare o que vão dizer e volte para o Senhor, peça para Deus, perdoa todos os nossos pecados. Está Oséias 14, 1 e 2. E por misericórdia, Senhor, recebe-nos para que te ofereçamos o fruto dos nossos lábios. Então o chamado de Oséias para o povo é para o povo voltar para Deus. Essa volta onde se confessa com a boca e se abandona com a vida se chama arrependimento. Como diz Provérbios 28, aquele que confessa aí, deixa, alcança a misericórdia. Nós só vamos comer no banquete, na casa do Pai, não é só se a gente refletir sobre o que a gente está vivendo, não é só sobre a gente chorar sobre as situações que desagradaram, mas é quando a gente cai em si e começa a mover os nossos pés para o lugar, para a casa do Pai, para a postura certa. É decisão. O que nós temos visto é uma geração que tem remorso, uma geração que tem comoção. Ela se comove em ver que está em pecado, mas na segunda-feira prova que foi apenas uma comoção momentânea e não um arrependimento genuíno, porque arrependimento genuíno, ele é sequenciado de uma atitude coerente. A volta, a fala, há lágrimas, mas há também decisões, há mudanças, como Zaqueu, como o apóstolo Paulo, como tantos outros da história. Então não se trata de chorar, se trata de mudar. Não que o choro seja desnecessário, você está entendendo? O Pedro teve um choro amargo, mas teve uma mudança realmente congruente com um choro amargo, e voltou novamente ao lugar onde ele não deveria ter saído. Volta! Talvez esse seja o grito de Deus para corações aqui. É o tempo de às vezes parar de ser reincidente em práticas em que você fica arrumando desculpas para você mesmo, para não se posicionar com Deus. É tempo. É tempo de parar de arrumar desculpas para coisas que você deveria não arrumar desculpas, mas mudanças, atitudes. Antes que seja tarde, o profeta carregado de propriedade para falar o que falou, disse aqui, seus pecados causaram a sua queda.
Malaquias 3,7, outro profeta, porque são muitos os conselheiros que carregam os conselhos de vitória, diz assim: desde o tempo dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos e não os obedeceram. Volte para mim e eu voltarei a vocês. Volte, mudança de trajeto, mudança de roteiro, é isso. Irmãos, que o Senhor derrame sobre nós temor. Às vezes, vai chegar tempos em que nós estamos diante de um culto e vamos falar: dura esse discurso. Mas é melhor a gente sofrer um discurso duro aqui do que um inferno duro, terrível, no nosso futuro, na nossa eternidade. Como os discípulos de Jesus falaram com ele: dura esse discurso, a multidão está embora. O que Jesus falou? Você não quer ir também não, Pedro? Vocês não querem ir não? E aí Pedro se levanta e fala: para quem iremos nós? Porque só tu tens palavras de vida eterna. Aleluia! Somente nele a vida. Ele é o que faz a ferida, mas a cura. Então, se nós queremos não fazer do nosso relacionamento com Deus uma farsa, nós precisamos fazer na nossa vida, fazer uma análise da nossa vida, um autoexame da nossa vida, uma triagem da nossa vida, e ver: Senhor, o que está me afastando de Ti? Eu vou voltar, eu vou abandonar de tudo aquilo que me afasta do Senhor, eu vou me afastar de tudo aquilo que me distancia do Senhor. Billy Graham diz assim: o arrependimento é a chave que abre a porta para um relacionamento transformador com Deus. John Piper diz assim: arrependimento não é apenas admitir nossos erros, mas também uma mudança de coração, de mente, que nos leva a abandonar o pecado e a buscar uma vida alinhada com os propósitos de Deus. Mudança de mente, de coração, de decisão, de atitude, para que a gente torne o nosso relacionamento com Deus de fato um relacionamento não religioso, mas de adoração, de vida, de plenitude. Terceiro conselho: vamos lá? 1, 2, 3 e... a santidade não é um fardo que se carrega, mas uma libertação que se vive. Agora só quem está vivo. Vamos lá, 1, 2, 3 e... a santidade não é um fardo que se carrega, mas uma que se vive. Gente, na minha adolescência, eu tinha uma interpretação diferente disso. Eu não ouvia algo sobre isso, ou uma análise da palavra, sempre de que era um peso. É difícil, é difícil, é difícil. Talvez seja desafiador em alguns aspectos, mas na verdade difícil é viver uma vida em pecado. Fardo é viver uma vida em pecado. Fardo é viver uma vida longe de Deus. Oséias 14, ele diz assim, os justos, diz assim: quem é sábio? Aquele que considerar essas coisas. 14, 9. Quem tem discernimento? Aquele que as compreendeu. Os caminhos do Senhor são justos. Aí diz assim: os justos andam neles, mas os rebeldes neles tropeçam. O que Oséias está nos falando aqui? Que quem anda livremente não é quem pratica o pecado, mas é quem anda com Deus. Quem anda livremente não é quem pratica pecado, mas é quem anda com Deus. Porque o pecado, ele acorrenta as nossas vidas. Somente a verdade de Deus é que nos liberta. E conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará. Anote esse texto de 1 João, capítulo 5, verso 3, que diz assim: porque nisto consiste o amor a Deus, 1 João 5,3, em obedecer os seus mandamentos. Aí eu acho formidável essa parte final do texto, que diz assim: e os seus mandamentos não são pesados. Diga comigo: os mandamentos de Deus não são pesados. Mais uma vez, vamos dizer: os mandamentos de Deus não são pesados. O salário do pecado é pesado, acorrentado, é viver longe de Deus. A paga do pecado é a escravidão.
Você viver uma vida que de fato, pessoas que você não consegue viver a plenitude, por exemplo, pessoas que estão presas nas drogas, viver nas drogas, viver na mentira, viver no adultério, viver na pornografia ali, escondendo o tempo todo, isso que é viver em escravidão. Tem que ficar o tempo todo, não pega meu celular não, pelo amor de Deus. O fardo é isso aí, tem que ficar o tempo todo sobre ameaça, porque é uma prática do pecado. Não entra nisso não dou senha para você não, por que não? Isso que é um fardo, você ficar o tempo todo, será que viu? Será que aceitou? Será que assistiu? Será que ouviu? Pecado não compensa. Isso que é viver uma prisão. Libertação não. É você viver em santidade. Pode pegar meu celular, pode entrar dos sites aí, pode conversar com quem você quiser. Isso que é viver uma vida de libertação. Conhecereis a verdade libertará. Os mandamentos do Senhor não são pesados. Então tira da sua cabeça algo que entrou na minha por muitos anos, de que viver uma vida com Deus é pesado no que tange, como se fosse um desprazer. Não tem nada melhor, gente. Não tem nada melhor. Não tem nada melhor do que você andar com Deus, você servir a Deus, e você preocupar nas pequenas coisas, como diz 1 Coríntios 10, 31, a glorificar a Deus, comendo, bebendo, conversando nos bastidores, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Você nasceu para viver para Ele, você nasceu para honrá-lo, para agradá-lo, e essa é a vida que o Senhor quer te dar. Você já sabe, eu já sei na prática, que o pecado, a vida na prática do pecado, não compensa. Sim ou não, gente? Não compensa, não compensa. Então Oséias fala que os justos, eles andam livremente, mas os rebeldes tropeçam na sua caminhada com Deus. Então, que áreas da vida você precisa alinhar nessa noite? Que talvez você diz, não, essa área da minha vida precisa ser alinhada com Deus. Eu preciso abandonar isso, gente. E não tem nada que o Senhor não possa libertar, gente. Eu quero declarar nessa noite que correntes que te aprisionam há anos, que te impedem de viver uma vida em Cristo. Tem pessoas que têm chamado de Deus, tem pessoas que têm chamado ministerial, mas as coisas não estão fluindo porque existem pecados que estão te aprisionando, a sua mente, estão te aprisionando de viver o que Deus tem para a sua vida. Mas hoje o Senhor te trouxe aqui nessa noite no nome de Jesus, e eu quero declarar que qualquer cadeia que te aprisionou até aqui, quero declarar em nome de Jesus, serão quebradas no poder do nome de Jesus. O Senhor está dizendo para pessoas aqui, como Ele disse a Josué, no capítulo 3, o verso de número 5, santificai-vos, há um chamado para a santidade. O Senhor está dizendo, santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Sabe o que foi que aconteceu no amanhã? O rio Jordão abriu e o povo passou a pé enxuto, a semelhança do mar vermelho. O que Deus está dizendo é assim, existem coisas sobrenaturais que você vai viver, que você nunca imaginou viver, que você vai viver a partir de uma decisão, de um posicionamento na minha presença, de um arrependimento genuíno, de um alinhamento com os meus propósitos. O Senhor vai manifestar, está guardado nos céus, é só santificar, e o Senhor vai manifestar as maravilhas do céu sobre a terra, para que todos vejam e saibam que o Senhor é o Deus que te escolheu. Ele não desistiu de você, e te trouxe aqui nessa noite para trazer libertação definitiva, no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não importa quantos anos, não importa quanto tempo isso vem te aprisionando, não importa o quão reincidente você só foi sobre essa realidade até aqui, hoje o Senhor está pondo um ponto final. O Egito que te escravizava está sendo agora dissipado. O Senhor vai te colocar sobre novos caminhos, novos trajetos, um novo tempo, no nome de Jesus. Eu creio nisso, eu creio nisso, eu creio
O Senhor vai levantar profetas neste lugar. O Senhor vai levantar, tem ministros aqui que precisam só de um posicionamento. Tem homens e mulheres aqui que tem muitas vidas, Deus está dizendo, muitas vidas que precisam se render ao Senhor e que está te cercando. E que o Senhor só está esperando o posicionamento seu diante dele, para que essas vidas conheçam o Senhor, e o sangue delas será cobrado de você. Então o tempo de se posicionar é hoje. Oh Espírito Santo de Deus, muito obrigado Jesus, muito obrigado Jesus. Espírito Santo de Deus, santidade, ela não é um fardo, ela é uma libertação que se vive. Uma libertação que se vive. Para a gente caminhar para os últimos. Vamos falar juntos aqui, ó. 1, 2, 3 e... Não espere o dia do Senhor chegar para se preparar para Ele. Uma mensagem que os profetas carregaram, vários profetas menores carregaram, foi justamente sobre o dia do Senhor. Vários deles falaram, vários deles disseram sobre o dia do Senhor. Obadias diz assim: pois o dia do Senhor está próximo para todas as nações. Sofonias 1, verso 14 a 16 diz assim: o grande do dia do Senhor está próximo. Você vai ver que esses profetas, eles carregaram uma mensagem falando sobre esse grande dia, esse maior evento que a humanidade vai vivenciar, que é o dia do Senhor, que é o dia de juízo para os ímpios, mas de salvação, de glorificação para aqueles que andam com Deus. Nós precisamos, isso é um conselho que perpassa e que caminha pelo Novo Testamento e para gerações, o dia do Senhor. Nós precisamos fazer tudo nessa terra, lembrando, gente, que o Senhor vai voltar para buscar a sua igreja. Se a gente tiver isso gravado na nossa mente, nos nossos olhos, nós vamos pensar em cada detalhe dos comportamentos que nós vamos ter, em dizer: o Senhor a qualquer momento virá. E você vai ver na vida desses profetas, eles nos mostrando que o dia do Senhor é iminente, quando ele diz assim, ó, pois o dia do Senhor está à porta, ou seja, a qualquer momento a trombeta vai tocar, e nós podemos ser surpreendidos por esse evento. Nós não podemos deixar para amanhã, para o ano que vem, o tempo de viver em santidade, de se arrepender, de alinhar os nossos relacionamentos, é hoje. Com esse negócio da inteligência artificial, então, meu Deus, o saber está se multiplicando de uma forma absurda, assustadora, a ponto dos próprios produtores da inteligência artificial pedirem para paralisar, por causa dos impactos da humanidade. O avanço da pregação do Evangelho, o Evangelho que será pregado em todo mundo, está absurdo através da internet. O quanto que a mensagem de Deus, sobretudo nesse tempo de pandemia, acelerou os alcances. Acelerou os alcances. Um dos quesitos para a volta de Jesus é o Evangelho ser pregado em todo mundo. E a gente olha, o dia do Senhor é iminente, está próximo. Porque Ele pode voltar para todo mundo a qualquer momento, e pode voltar para mim e para você. Gente, a nossa vida nessa terra é muito volátil, é passageira, é como fumaça. Eu perdi semana passada um tio meu, irmão da minha mãe. Tinha sido diagnosticado de um câncer no intestino, mas estava num estado físico bem, seu estado bem. Eles falaram, não, vamos fazer cirurgia para retirada, para que você possa depois talvez colocar a bolsa, tal. Tudo caminhando na normalidade de procedimentos. E de repente ele passou por essa cirurgia. A cirurgia foi um sucesso. Recebemos o comunicado à noite. No dia de manhã, ele não suportou o pós-operatório. E ele estava insistindo para poder fazer a cirurgia. Vamos logo, gente, vocês estão me enrolando, vamos fazer logo. Ele já tinha mais tranquilidade com esse negócio de cirurgia, vamos fazer logo. Então a gente não sabe. Esse final de semana meu coração foi triturado com uma notícia do que aconteceu lá próximo ali do bairro onde eu moro, com uma criancinha de 5 anos, quantos caras sabendo? 5 aninhos de idade, morreu atropelado de forma absurda por um motociclista. 5 aninhos, com a mão dada com o pai, numa calçada, completamente improvável. O dia do Senhor está próximo, a gente não sabe o dia que a gente vai chegar diante dele e prestar contas. Então nós não podemos deixar para amanhã aquilo que a gente precisa alinhar urgentemente hoje.
Os profetas clamaram, o dia do Senhor é iminente. Os profetas falaram, o dia do Senhor é inesperado. Porque Sofonias 1,15 diz assim, aquele dia será um dia. Ele não fala quando vai ser, ele fala que vai ser um dia, ou seja, vai ser repentino. Não dá para a gente saber, não vai ficar um sol enegrecido, não vai ter nenhum sinal. Passou um anjo ali, deve estar chegando de novo. Não, é um dia comum, é como os dias de Noé. Estamos num culto, estamos casando, estamos dando em casamento, estamos comendo num restaurante, estamos acessando o telefone, estamos conversando, estamos fazendo negócio, e de repente, como 2 Pedro 3,10, virá como ladrão o dia do Senhor. Gente, são conselhos que alinham a nossa vida espiritual, a nossa vida na terra, e nos preparam para a vida eterna com Deus. Não espere o dia chegar, porque depois que chegou, como diz já Elvis, já era. Não, lá está chegando, deixa eu não abrir, piscar de olhos e fechar de olhos. Não vai dar tempo de chegar, deixa eu pedir perdão para fulano, deixa eu alinhar com o Beltrano, deixa eu acertar, abandonar isso aqui, deixa eu apagar aquilo, não. Não espere o dia chegar para se preparar, porque aí já não vai ser mais possível. Diga comigo assim, o dia do Senhor. Diga comigo, o dia do Senhor é iminente. Diga comigo, está próximo. Diga comigo, é inesperado. Chegará a qualquer momento. E diga comigo, é inescapável. Olha o que um profeta disse. Sofonias 1. Nem a sua prata, nem o seu ouro pode livrá-los do dia da ira do Senhor. É inescapável. Não tem ouro, não tem prata, não tem nada que pode nos livrar, não tem como subornar uma autoridade para que, não, deixa eu pagar aqui para não estar diante desse dia, não tem como. Ele é inescapável, inescapável. Quer eu queira ou não, quer eu creia ou não, quer eu esteja vivo ou não, vai acontecer. Que o Senhor grave nos nossos olhos a eternidade. A gente ande nessa terra falando, andando, conversando, decidindo, com a mentalidade de que o Senhor a qualquer tempo vai voltar. E o que a gente está falando não é de 50, 60, 70, 80, 90 anos de vida. Nós estamos falando de uma eternidade definida. Penúltimo. Se mova, vamos ler juntos? 1, 2, 3 e... Se mova, que você vê, mas pelo que se crê. Nós vimos isso com muita clareza em Zacarias. Livro de Ageu também mostra muito sobre isso. Porque a gente precisa mover nessa terra, porque se a gente for mover pelos noticiários da terra, como a gente disse em algumas pregações há uns meses atrás, nós vamos ficar decaídos. A gente precisa se mover por aquilo que a gente crê, sobre as promessas de Deus, sobre a verdade de Deus. É lindo você ver que Zacarias, no capítulo 9, ele fala para a gente, dizendo assim, eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso. Ou seja, ele está falando assim, coloque a sua esperança, se mova pela presença de Deus que está com você, se mova pela grandeza desse Deus que está com você, se mova através da aliança de Deus com você, se mova através das promessas de Deus, se mova, não pelo que você crê, se mova pelo você vê, melhor dizendo, mas por aquilo que você crê. Olhe para um casamento que talvez está em destroços, mas não tome decisões com base no que você vê, mas aquilo que você crê. Olhe para um momento emocional que você está vivendo, e talvez você te colocando para baixo, mas não decida sobre o seu emocional, enquanto tantas pessoas querem tirar a vida. Em momentos de crises emocionais, de depressões, de desânimo, não se mova pelo que você vê, se mova pelo que você crê. É como nós estamos dizendo, o Senhor vai nos colocar, ou está nos colocando, num vale de ossos secos, mas não para a gente ficar contemplando o vale, mas para a gente profetizar vida sobre o vale de ossos secos. Então, meu irmão, está diante de um cenário de morte dentro da sua casa, se levante para profetizar a vida, porque você não se move por o que você vê, mas pelo que você crê. Esse pai vai levantar, esse homem vai ser um profeta, esse
esse marido vai ser um homem de Deus, o meu filho vai voltar para os caminhos do Senhor, o Senhor vai abrir essas portas, vai acontecer, porque eu creio num Deus que para Ele nada é impossível. Oh, meu irmão, lembre disso, não há impossíveis para Deus em todas as suas promessas. Vou exaltar Jesus com uma salva de palmas em celebração por aquilo que Deus é. Aleluia! Não haverá impossíveis. O que Deus já liberou sobre o seu coração, o que Deus já liberou sobre o seu ministério, pode os seus olhos não estarem vendo, mas se mova não por aquilo que você vê, mas por aquilo que é promessa de Deus para a sua vida. Você lembra quando Jesus fez os discípulos atravessarem para outra margem? Ele disse assim, passemos para outra margem. No meio da trajetória, eles foram surpreendidos com Jesus dentro do barco por uma forte tempestade. Mas por que o barco não afundou? Porque já havia uma promessa, nós vamos passar, nós não vamos morrer, nós vamos passar para outra margem, nós não vamos morrer. Então existe uma promessa de Deus sobre a sua família, sobre o seu ministério, não é de morte, mas é de você passar. O deserto é só um trajeto, é só um trajeto. O propósito de Deus está te aguardando lá na frente. Então não se mova pelo deserto que está nos seus olhos, mas pelo florescer, a Canaã que Deus já tem como promessa liberada para o seu coração. Oh, Espírito Santo de Deus, eu creio em cada palavra que o Senhor tem liberado sobre essa casa. Eu creio em cada palavra que o Senhor tem liberado sobre essa casa. E nós vamos nos mover não pela opinião dos outros, nós não vamos nos mover por aquilo que é achismo dos outros, nós vamos nos mover pela palavra do Deus que nos chamou e nos levantou, porque nós estamos aqui é para a honra e para a glória do nome dEle. Os leões não pararam a igreja, o Coliseu, como diz a canção, não parou a igreja. Homem nenhum, autoridade nenhuma vai parar a igreja do Senhor, porque quem está à frente é aquele que é rei. Oh glória, é rei dos reis, é senhor dos senhores, é aquele que é soberano, que levanta rei, que abate rei, e nada foge do controle das suas mãos. Ah, meu irmão, adora Jesus, exalte esse Jesus, celebre esse Jesus. Oh, glorifica esse Jesus. Eu quero te dar um minuto para você adorar Ele. Eu quero te dar um minuto para você glorificar a Ele. Eu quero te dar um minuto, levante as suas mãos em nome do Senhor. Em nome de Jesus, levante, só pode colocar de pé. Coloque-se de pé, eu quero te dar um minuto para você adorar Jesus. Nós vamos falar o último conselho, mas eu quero te dar essa oportunidade para que o Senhor te encha de fé e revele o seu coração aí. Você está com os olhos na tempestade, por isso você está afundando, Pedro. O Senhor está falando, tira os olhos de Jesus, não. Tira os seus olhos da tempestade que te afunda e comece a colocar os seus olhos no Jesus que te coloca de pé. Porque quando você olha para o problema te domina. Mas quando você olha para Jesus, o próprio Deus domina os seus problemas. O próprio Deus coloca ordem sobre as tempestades e basta uma palavra dEle. Basta uma palavra dEle. Cenários que estão gerando morte vão receber a vida, o sopro do Espírito. Espírito Santo de Deus, você pode exaltar Jesus. Cadê a verdadeira adoração que você aprendeu, que nós aprendemos domingo passado? Comece a exaltar Jesus. Você não está confessando pecado agora. Agora é o momento de você exaltar a Jesus. 1 minuto, se quiser levantar as mãos, mas faça como Maria, entrega o melhor da sua adoração. Entrega o melhor da sua adoração. Entrega o melhor da sua adoração e agora diga: Jesus, eu te amo. Jesus, eu quero que a minha vida seja governada em detalhes pela sua vida. Eu te exalto porque tu és rei. Eu creio nas tuas promessas. Comece a exaltar a Jesus. Eu creio na tua palavra. Eu creio no teu chamado. Comece a dizer: Jesus, eu creio na tua presença. Eu creio na aliança que o Senhor tem comigo. Eu creio naquilo que o Senhor já liberou sobre a minha família. Eu creio naquilo que o Senhor já liberou sobre a minha casa, sobre a vida dos meus filhos. Eu não vou abrir mão. Eu não vou abrir mão. Eu me movo não é por aquilo que eu vejo, é por aquilo que eu creio. Oh Jesus, eu creio. Nós cremos e assim nos movemos. Nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Espírito de Deus, Espírito Santo, Espírito Santo de Deus está neste lugar. Eu quero declarar que haverá nessa noite um renovo do céu sobre vidas aqui.
O Senhor não quer que você ande em apatia. O Senhor quer que você ande na abundância. O Senhor quer que você ande no aprofundar de uma intimidade com Ele que você ainda não andou e você ainda não viveu. Não deixa as circunstâncias do ano, da vida, abaterem a sua fé, abaterem as promessas, abaterem o que Deus já começou a gerar em você. Eu quero declarar que essa chama que Deus está acendendo sobre o seu coração, ela não será apagada em nome de Jesus. O ativismo não vai apagar, as falas dos homens não vão apagar, no nome de Jesus. O Senhor está trazendo a sua mente de volta à essência da onde Ele quer que você busque Ele, para o secreto, para a intimidade, para que você não se mova por aquilo que você vê, para que as suas emoções não sejam governadas por aquilo que você vê, mas sejam governadas por aquilo que Deus falou, o que Deus liberou, o que é promessa do Senhor. Espírito de Deus, Espírito de Deus, Espírito Santo de Deus. Oh, vamos dizer juntos esse pontozinho, vamos lá. Se mova não pelo que se vê, mas pelo que se crê. Traga isso para você. Diga assim: eu vou me mover, não pelo que eu estou vendo, mas por aquilo que eu creio. Que é conselho de quem viveu, quem andou com Deus, quem carregou revelação. Olha aí, seja intencional e intenso. Diga: eu vou ser intencional e intenso na busca pelo avivamento genuíno. Oração do profeta Abacuque sob forma de canto: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Ou seja, não é só o agora o avivamento já está liberado sobre a voz de um profeta. No decorrer dos anos, Ele é para nós. Esse avivamento pessoal que gera avivamento nacional. O avivamento começa dentro de corações. São vidas que buscam ansiosamente pelo Senhor. São vidas que são satisfeitas com o que Deus tem feito, mas elas não são acomodadas. Elas são gratas pelo que o Senhor já tem derramado, mas não são acomodadas. Eu sou grato por tudo que o Senhor já me deu, nesses 41 anos de vida, desses 30 anos de caminhada com o Senhor, mas eu quero mais. Eu sei que Ele é um Deus que tem muito mais. É como Moisés viveu tantas experiências com Deus. Moisés viu o mar se abrir, viu água brotando na rocha, viu maná caindo em milhões todos os dias de toneladas lá. Ele viu a nuvem de fogo, ele viu tantas coisas tremendas. Mas quando o Senhor falou: eu não vou com esse povo, Ele falou assim: não, se a tua presença não for comigo, não me faça sair desse lugar. E ainda no monte Ele disse: Senhor, mostra a tua glória. O que esse homem já tinha visto? Já tinha visto o monte Sinai fomegar, já tinha visto uma cadeia de montanha que dá umas 3 dessas de Bituruna tremer com a presença de Deus. E ainda esse homem estava dizendo: mostre-me a tua glória, mostre-me a tua glória, mostre-me a tua glória. Sabe o que o Senhor está buscando? Uma geração que busca ansiosamente e intencionalmente, uma geração que busca realmente com intensidade essa manifestação do sobrenatural de Deus. Que eu e você, que essa casa seja alvo desse derramar do Espírito. Se você quer ser alvo desse derramar do Espírito, clame ao Senhor. Se você quer ser alvo dessa manifestação de Deus sobre a sua vida, clame ao Senhor nessa noite, no nome de Jesus. Pode deixar o último slide. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, pode cantar um cântico. Eu quero dar a oportunidade para nós como igreja buscarmos ao Senhor agora sobre essa palavra. Eu não sei o que vai fazer sentido para você, esses conselhos que ultrapassam gerações. Eu não sei o que nessa noite, se você tivesse que escolher um desses 6 conselhos que estão projetados ali, se você tivesse que abraçar um deles, algo que fez sentido para você nessa noite, qual deles você abraçaria? Qual deles você precisa viver urgentemente? Qual deles você precisa se posicionar hoje? Qual deles? Será que é relacionamentos doentes que estão atrapalhando a sua vida com Deus? Será que é um arrependimento? Porque a prática está sendo sempre cometida de pecados reincidentes.
Há uma prática de pecado que você precisa abandonar. O que fez sentido para você nessa noite? Será que é adotar essa santidade como estilo de vida? Será que é você se preparar, se alinhar com o Senhor para o grande dia? Será que é você talvez encher o seu coração de esperança e se mover não pelo cenário que estão diante dos seus olhos? Ou será que é buscar mais a face de Deus? Ou será que é clamar mais pela presença de Deus? Ou será que é se consagrar ainda mais? Talvez esse é o clamor do seu coração. Talvez esse é a sede que está sendo gerada. É só o Espírito de Deus. É só o Espírito de Deus que pode gerar. E eu quero declarar em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que esses conselhos serão realidades da nossa vida. Não vai ficar só no nosso ouvido, porque não é palpite. Vai ficar realmente enraizado no nosso coração, se torna realidade na nossa vida. Eu quero que você ore sobre essa palavra agora em nome de Jesus. Pode cantar esse cântico, o coro desse cântico, e nós vamos orar sobre essa palavra no nome de Jesus. Oh Espírito Santo de Deus.